Olá e seja bem-vindo ao canal Café Documentário. Hoje, enquanto desfruta do seu café favorito, vamos mergulhar na vida e obra de Simone de Beauvoir, uma das figuras mais influentes e revolucionárias do século XX. De uma intelectual engajada com ideias progressistas a uma escritora que desafiou as convenções de sua época, Simone de Beauvoir personificou a coragem e a determinação de uma geração em busca de igualdade e liberdade. Sua obra, incluindo o icônico livro Segundo Sexo, abriu caminho para o feminismo moderno e inspirou milhares de mulheres a reivindicarem seus direitos e espaços na sociedade. Simone de Beauvoir acreditava em um mundo onde homens e mulheres pudessem viver em igualdade de condições e oportunidades. Sua parceria intelectual e amorosa com Jean-Paul Sartre desafiou os padrões tradicionais de relacionamentos e mostrou que o amor e a liberdade podem coexistir de forma autêntica e enriquecedora. No entanto, seu legado vai além de suas palavras e ideais. Simone de Beauvoir foi uma voz poderosa em defesa dos direitos humanos, da educação e da justiça social, lutando incansavelmente por um mundo mais justo e inclusivo. Se você se interessa por personalidades que desafiaram as normas estabelecidas, se deixaram um impacto duradouro na sociedade, inscreva-se no canal e compartilhe essa jornada conosco. Vamos explorar juntos como Simone de Beauvoir se tornou um ícone do pensamento crítico, da liberdade e da emancipação feminina. Vamos começar? No coração de Paris, nasceu uma mente revolucionária destinada a desafiar convenções e questionar o status quo. Simone de Beauvoir veio ao mundo em 9 de janeiro de 1908, em uma família burguesa que valorizava a educação e a cultura. Desde cedo, sua curiosidade insaciável a impulsionou a explorar os limites do conhecimento e a desafiar as normas sociais estabelecidas. A infância de Simone foi marcada por uma sede de aprendizado que a levou a se destacar na escola. Sua paixão pelos livros era evidente, e ela devorava cada palavra com uma intensidade incomum para alguém de sua idade. A influência de professores dedicados a estimulou a desenvolver seu intelecto e a buscar respostas para as questões mais profundas sobre a vida e o mundo ao seu redor. Aos 21 anos, ingressou na renomada Sorbonne, onde mergulhou no mundo da filosofia e teve encontros que moldariam sua visão de mundo. Foi lá que conheceu Jean-Paul Sartre, um jovem filósofo com quem estabeleceu uma parceria intelectual e emocional que desafiaria as convenções da época. Juntos, exploraram ideias sobre existencialismo, liberdade e igualdade, lançando as bases para uma colaboração que ecoaria ao longo dos anos. Simone de Beauvoir não se contentava em apenas absorver conhecimento. Ela desejava desafiar as estruturas de poder e questionar as normas que limitavam as possibilidades das mulheres na sociedade. Sua primeira incursão na escrita foi marcada por ensaios provocativos que desafiavam as noções tradicionais de gênero e sexualidade, abrindo caminho para uma nova forma de feminismo. Enquanto o mundo estava mergulhado em conflitos e transformações, Simone de Beauvoir emergia como uma voz corajosa e inovadora, disposta a enfrentar tabus e preconceitos com sua escrita afiada e sua mente afiada. Seus primeiros anos foram marcados por uma busca incansável pela verdade e pela justiça, moldando seu caráter e influenciando suas futuras conquistas. À medida que adentrava na idade adulta, Simone de Beauvoir se via diante de escolhas que definiriam seu legado e seu impacto no mundo. Seus primeiros anos foram um período de descobertas e desafios, preparando o terreno para uma vida dedicada à luta pelos direitos das mulheres e à defesa da liberdade individual. Sua jornada estava apenas começando, e o mundo estava prestes a testemunhar o surgimento de uma das mentes mais brilhantes e visionárias de sua época. Em 1925, aos 17 anos, ingressou na Universidade de Paris, Sorbonne, onde estudou filosofia. Em um ambiente dominado por homens, destacou-se como uma das melhores alunas de sua geração. Aos 21 anos, obteve seu diploma e iniciou seu mestrado em filosofia. Foi nesse período que conheceu Jean-Paul Sartre, com quem desenvolveria uma relação intelectual e amorosa ao longo da vida. Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre se conheceram em 1929, quando ambos estavam se preparando para o exame de Agrégation em filosofia, uma das mais difíceis provas da França. Sartre ficou impressionado com a inteligência de Simone e os dois rapidamente desenvolveram uma conexão intensa. Eles decidiram manter uma relação aberta, recusando o casamento tradicional e buscando uma parceria baseada na liberdade e na troca de ideias.
Ao longo das décadas de 1930 e 1940, Beauvoir ensinou filosofia em várias escolas francesas, enquanto escrevia ensaios e romances que exploravam questões existenciais e sociais. Durante a Segunda Guerra Mundial, ambos se envolveram com a resistência francesa contra a ocupação nazista. Foi nesse período que Beauvoir começou a trabalhar em O Segundo Sexo, sua obra mais impactante. Publicado em 1949, O Segundo Sexo é considerado um dos textos fundadores do feminismo moderno. A obra examina o papel da mulher na sociedade, argumentando que a opressão feminina é resultado de construções sociais e históricas. A célebre frase "não se nasce mulher" torna-se mulher sintetiza sua tese de que o gênero é uma construção social e não uma condição biológica determinante. O livro causou enorme polêmica e foi censurado pela Igreja Católica, mas também teve uma recepção entusiasmada entre intelectuais e feministas. Beauvoir passou a ser uma referência no movimento feminista internacional e defendeu causas como o direito ao aborto, a igualdade salarial e a autonomia das mulheres. Ao longo de sua carreira, Simone de Beauvoir escreveu diversos romances, ensaios filosóficos e autobiografias, consolidando-se como uma das principais intelectuais do século XX. Sua produção literária e filosófica refletia seu olhar crítico sobre a sociedade, abordando temas como liberdade, opressão, gênero e envelhecimento. Seu compromisso com a escrita ia além da ficção, tornando-se um veículo de questionamento e transformação. Em 1954, Beauvoir lançou Os Mandarins, uma obra semi-autobiográfica que lhe rendeu o prestigiado Prêmio Goncourt. Neste romance, ela retrata a vida intelectual e política no período pós-guerra, explorando os dilemas morais enfrentados pelos intelectuais franceses diante das mudanças geopolíticas e sociais. Inspirado em suas próprias experiências e relações, o livro mergulha nos desafios do engajamento político e na tensão entre idealismo e pragmatismo. Em 1958, Beauvoir publicou Memórias de uma Moça Bem Comportada, o primeiro volume de suas memórias. Neste livro, ela revisita sua infância e juventude, detalhando o ambiente conservador em que cresceu e os desafios de romper com as expectativas sociais impostas às mulheres. A obra oferece um vislumbre da trajetória que a levou a se tornar uma das mais importantes filósofas de seu tempo. A continuidade de suas memórias foi explorada em A Força da Idade, publicado em 1960. Aqui, Beauvoir narra sua ascensão como escritora e sua intensa relação com Jean-Paul Sartre, além de refletir sobre as mudanças políticas e sociais da primeira metade do século XX. O livro revela sua evolução como pensadora e as escolhas que a definiram enquanto intelectual e mulher independente. Outro marco em sua produção literária foi A Mulher Desiludida, de 1967. Nesta coletânea de 3 novelas, Beauvoir examina a solidão e o desencanto de mulheres em diferentes fases da vida. A obra reflete as imposições da sociedade patriarcal e as dificuldades enfrentadas pelas mulheres para encontrar um espaço de autonomia e realização. Em 1970, publicou A Velhice, uma análise profunda sobre o envelhecimento. Neste livro, Beauvoir denuncia como a sociedade marginaliza os idosos e rejeita a velhice, tratando o tema sob uma perspectiva existencialista e feminista. Com essa obra, ela trouxe à tona discussões essenciais sobre a condição humana e a forma como a idade avançada é encarada no mundo moderno. Já em 1981, lançou A Cerimônia do Adeus, um relato emocionante sobre os últimos anos de Jean-Paul Sartre. Nele, Beauvoir descreve a deterioração física e mental de seu companheiro de vida e pensamento, explorando temas como a finitude, o amor e a solidão. O livro é uma despedida pessoal e filosófica daquele que foi sua maior parceria intelectual. Nos anos 1970, Simone de Beauvoir intensificou sua militância pelos direitos das mulheres e pela justiça social. Seu ativismo foi crucial para a transformação de leis e para a evolução das discussões feministas na França e no mundo. Ao longo da década, ela participou ativamente de movimentos políticos e sociais que reivindicavam mudanças estruturais na sociedade, especialmente no que dizia respeito à emancipação feminina. Em 1971, assinou o Manifesto das 343, um documento no qual 343 mulheres admitiam publicamente ter realizado abortos legais, exigindo legalização do procedimento na França. A publicação causou grande impacto e mobilizou debate sobre os direitos reprodutivos, pressionando o governo francês a adotar reformas que garantissem maior autonomia para as mulheres sobre seus próprios corpos.
3 anos depois, em 1974, Beauvoir esteve diretamente envolvida na campanha que resultou na legalização do aborto na França. Sua voz e influência foram fundamentais para a mobilização da sociedade e para a conquista desse direito. O envolvimento político de Beauvoir transcendia a teoria e a escrita. Ela era uma ativista presente nas ruas, utilizando sua visibilidade para fortalecer a luta feminista. Além disso, foi uma das fundadoras e editoras da revista Les Temps Modernes, ao lado de Jean-Paul Sartre. Esse veículo tornou-se um espaço de debate intelectual e político, abordando temas como marxismo, existencialismo e feminismo. A publicação teve um papel central na articulação de ideias progressistas e na promoção de discussões que desafiaram o status quo. Nos últimos anos de sua vida, Beauvoir dedicou-se à defesa dos direitos das mulheres idosas, denunciando a dupla marginalização que sofriam, tanto pelo gênero quanto pela idade. Ela argumentava que, em uma sociedade que exaltava a juventude, as mulheres idosas eram invisibilizadas e desvalorizadas, tornando-se vítimas de um novo tipo de opressão. Seu ativismo e sua produção intelectual influenciaram não apenas o feminismo, mas também os debates contemporâneos sobre desigualdade, liberdade e justiça social. Seu legado continua vivo, inspirando novas gerações a desafiar as estruturas de poder e a lutar por um mundo mais igualitário. Jean-Paul Sartre faleceu em 1980, deixando Simone de Beauvoir profundamente abalada. A perda daquele que foi seu companheiro intelectual e amoroso por mais de 5 décadas marcou profundamente seus últimos anos de vida. Embora fosse uma mulher acostumada a enfrentar desafios e transformar a dor em reflexão, a ausência de Sartre representou um golpe duro para sua existência. A partir de então, sua produção literária passou a refletir, de forma ainda mais intensa, uma preocupação com a finitude, a memória e o legado. Em 1981, publicou A Cerimônia do Adeus, um livro que se tornou uma despedida pública de Sartre. A obra não apenas documenta os últimos anos de vida do filósofo, mas também oferece um retrato íntimo e sincero do homem por trás do ícone intelectual. Beauvoir descreveu com crueza e sensibilidade o declínio físico e mental de Sartre, os momentos de lucidez intercalados com os de fragilidade e o impacto emocional desse processo sobre ela mesma. Através desse relato, Beauvoir explorou a experiência da perda, refletindo sobre a solidão e a inevitabilidade da morte. Apesar do luto, Beauvoir continuou ativa no debate público e na defesa dos ideais pelos quais sempre lutou. Escreveu ensaios e concedeu entrevistas, reafirmando sua visão sobre a condição feminina, o envelhecimento e a luta por justiça social. No entanto, sua saúde começou a se deteriorar, e nos últimos anos sua presença na cena pública foi se tornando mais esporádica. Simone de Beauvoir faleceu em 14 de abril de 1986, aos 78 anos, em Paris. Sua morte encerrou uma era, mas seu pensamento e sua influência transcenderam sua existência. Ela foi enterrada ao lado de Sartre no cemitério de Montparnasse, selando para sempre a parceria que marcou a história da filosofia e da literatura. Seu túmulo tornou-se um local de peregrinação para admiradores de sua obra e de seu legado. Simone de Beauvoir não foi apenas uma escritora ou filósofa, mas uma das mentes mais visionárias do século XX. Sua capacidade de questionar normas estabelecidas e sua coragem em desafiar as estruturas patriarcais fizeram dela um ícone do pensamento crítico e da emancipação feminina. Suas ideias continuam a ecoar, influenciando debates sobre feminismo, liberdade e justiça social. Beauvoir não apenas refletiu sobre o mundo em que viveu, mas ajudou a transformá-lo, abrindo caminhos para gerações futuras. Parabéns por ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para ter acesso a mais documentários incríveis. E aproveite para conferir os outros documentários que selecionamos especialmente para você. Até a próxima!